Quero dar o meu boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais esse momento com a Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho de Santa Catarina. Nós comemoramos amanhã 69 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. E eu estou aqui com dois ícones, dois protagonistas da história dessa igreja nessa nação. E em Santa Catarina, os nossos missionários, os pastores dos pastores, nosso presidente, a nossa secretária de Ação Social, o missionário Narciso Luiz Parisotto e a missionária Noeli Ruas Parisotto. Boa tarde, missionária, seja bem-vinda. Boa tarde, minha querida pastora Graça, secretária de Educação e Cultura do nosso estado catarinense. É um prazer muito grande cumprimentar a senhora e também um prazer grande aceitar essa surpresa que a senhora está fazendo, né? Que bom. Não dá para comer um bolo junto, né? Vamos comer um bolo virtual. Boa tarde, missionário. Seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. Boa tarde, filha na fé. Deus te abençoe. Estamos bem longe, bem distante fisicamente, mas unidos pelas redes sociais e também de coração para coração. Deus abençoe. Sucesso para você. Obrigado por você pertencer a esta equipe de vencedores em Santa Catarina. Realmente é um aniversário que marca a história de todos os quadrangulares, de ponta a ponta, de canto a canto no nosso país, e mais especificamente para o nosso estado catarinense. Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. É bom estar aqui com a missionária Noeli, minha esposa, que realmente, perto de 50 anos, que nós ganhamos um caminho aberto para chegar com o Evangelho Quadrangular em Chapecó, a mais bela cidade de Santa Catarina, depois da sua, claro. E eu fico muito feliz, muito contente, que Deus abençoe e ilumine poderosamente. Estamos aqui com o nosso filho na fé, pastor Getúlio, e a pastora Nelci também, que nos presenteia, desculpa, com suas presenças aqui, e a missionária Noeli. Então, pastora Graça, esta live com certeza será bem descontraída, bem alegre, do jeito que é o povo de Deus. Bem alegres, como se estivéssemos um só falando para si mesmo. E sabemos que são milhares e milhares de pessoas que nos acompanham agora neste horário em todo o Brasil, de ponta a ponta, de canto a canto. Me diz uma coisa, pastora, e o endereço para eles se corresponderem conosco, mandar um pedido de oração, criticando ou elogiando a nossa live, como é que é? SEC-SC, Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina. Está no Facebook, ótimo. Eu já compartilhei ali, já vou compartilhar mais um pouquinho, só vou dar a introdução aqui, já vou colocar mais nos grupos. O Getúlio estava se queixando aí que você não tinha compartilhado ainda o link. Eu vou compartilhar já. Só vou fazer a introdução aqui. Missionário, missionária, nós fizemos uma live sobre a doutrina da salvação na quarta-feira, e a pastora Elizabeth Tortato disse que Jesus, né, nós falamos de Jesus Salvador, como Salvador, ela disse que Jesus é um presente para nós. Deus nos deu de presente. E eu digo que Deus nos presenteou e muito. Deus nos deu Jesus de presente, Deus nos deu a Igreja do Evangelho Quadrangular de presente, e Deus nos deu o Senhor e a missionária Noeli de presente para as nossas vidas, para abençoar as nossas vidas. Um ministério alegre, um ministério que ninguém consegue mensurar o que vocês passaram durante a caminhada, porque vocês não demonstram, porque vocês exalam Jesus. Aonde vocês estão, o que vocês fazem, exala Jesus. Eu queria ouvir o cumprimento do pastor Getúlio, antes do missionário e a missionária começarem a falar. Pode ser, missionário? Está aqui do meu lado. Vou ver se eu localizo ele aqui. No meio dos dois ali. Aê! Boa tarde, pastor Getúlio. Olá, boa tarde, pastora Graça. Seja bem-vindo. Saudade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fala, pastora Graça. Um prazer, uma alegria estar aí contigo nessa live, nessa transmissão aí, que tem abençoado muita gente. Pastor Getúlio tinha 17 anos quando o missionário chegou em Chapecó, né, pastor Getúlio?
Na verdade, 17 anos eu tinha quando vim para a igreja. Quando o missionário chegou, no dia que eu completei 15 anos de idade. Quando ele chegou em Meu Chapecó. Deus. Missionário, a missionária chegaram dia 13 de maio de 1980 e eu estava completando naquele dia exatamente 15 anos de idade. E daí passaram-se quase 2 anos para mim vir para a igreja. Eu vim em 1982, dia 12 de fevereiro de 1982, fui batizado nas águas dia 9 de janeiro de 1983 e fui batizado com o Espírito Santo dia 28 de novembro de 1984 na cidade de Lages, Santa Catarina, convenção. E na convenção estadual, e foi um momento muito glorioso, nunca vou esquecer. E meus pais na fé são os nossos missionários, missionário Narciso Parisotto, missionária Noeli, que pregaram o evangelho. A gente conheceu essa palavra poderosa através da vida deles e temos caminhado com Jesus desde lá, servindo a Deus. Toda a sua família foi salva, né, pastor Getúlio? Sim, graças a Pastor Deus. Getúlio hoje é o pastor titular da igreja sede de Chapecó, que o missionário fundou em 1980, quando ele chegou aí, né? Construiu ela um pouquinho depois, ele vai falar depois, né? E hoje o pastor Getúlio é o pastor titular e é o superintendente da região 625 Chapecó também. Herdou tudo do paizão, né, pastor Getúlio? Amém. Obrigada, pastor Getúlio. Deus abençoe. Valeu. Amém. Missionário, missionária. Eu não sei qual dos dois começa. Eu sei que a missionária é sua mãe na fé, né? A missionária é sua mãe. Eu acho que ela é. Ela disse que gerou o senhor durante 9 meses. Né? Então, eu vou pedir para ela começar, contando como foi o início de vocês. E o filho segue a mãe. Isso aí. Isso aí. Mas não, pastora. Como é que a senhora conheceu Jesus, missionária Noeli? Como é que a senhora conheceu a Igreja do Evangelho Quadrangular e como é que esse evangelho tomou conta da senhora de forma que até hoje a senhora exala ele? Foi um momento inesquecível da minha vida. Quer dizer, um momento em que eu não tinha quase mais vida. Um momento que eu estava assim, esperando a morte. E nós morávamos em São Paulo, missionário, no estado de Registro, estado de São Paulo. Daí eu fiquei muito mal para lá. E daí eu vim para Erechim, perto dos meus familiares, os familiares do meu esposo e os meus. Porque morrer lá longe da família, então vim antes de morrer, vim para ali. Daí fomos arrumar uma casinha para nós, bem numa rua empoeirada, uma rua que eu cheguei lá, numa casinha assim pequenininha, porque era para pouco tempo, né? Eu não tinha muito tempo de vida, como os médicos disseram. E então ali eu ficava assim todos os dias na cama, deitada, levantava muito pouco, não podia quase caminhar, mas eu escutava alguma coisa que acontecia na rua, que passava na rua, ali na rua. E eram mulheres que iam para a tarde da bênção e passavam cantando hinos, né? Eu lembro que uma passou lá cantando "O Deus mandou a cura divina e livrou a minha alma da ruína". E eu escutando ali, deitadinha na minha cama, meu esposo trabalhando. Daí eu comecei a entender que tinha crente ali por perto, né? Porque eu tinha um sonho na minha vida de um dia ser crente. Mas a família do meu esposo era uma família assim muito religiosa e falar em crente naquela época era terrível, era difícil muitas pessoas aceitarem, né? Mas graças a Deus foi um momento especial que Deus preparou para mim. Nos tirou lá de São Paulo e trouxe na rua da Igreja do Evangelho Quadrangular em Erechim. 2 quadras e pouco, acho que umas 3 quadras nem isso, longe da igreja. Veja só que bênção, né? Então, foi ali que iniciou a minha salvação, porque bem perto da igreja, eu falava para o meu esposo que não me deixasse eu morrer sem chamar o missionário, que eu queria ouvir a palavra de Deus,
porque eu tinha muito medo de morrer para o inferno, sem a salvação, né? Daí a minha irmã, a Noemi, ela já sabia que ali era a igreja do Evangelho Quadrangular, tinha levado muitas vezes a minha fotografia, quando eu estava em São Paulo, para ele orar, eu representando eu ali naquela foto. E daí, naquele momento, eu falei para ela, digo, se caso eu ficar mal para morrer, tu corre chamar esse pastor, esse missionário, que eu não quero morrer sem ele fazer uma oração por mim. Então, foi isso que aconteceu. Foi ali numa casinha, Deus nos levou de São Paulo para Erechim, na rua onde tinha sido aberta há 6 meses e pouco a Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo meu querido pai na fé, né, pastor Romildo de Oliveira. 6 meses de casado, eles moravam ali. E ali foi que eu fui visitada, poderosa pela palavra de Deus, pregada por ele. Daí foi chamado ele na minha casa, né, pastora? Não sei se posso continuar ou deixo para falar. Posso? É. Então, pastora, daí eu falei para minha irmã que caso eu ficasse muito mal, que ela fosse correndo chamar o pastor. E daí foi o que ela fez. Ela correu chamar o pastor, foi lá na igreja, que era pertinho, chamou ele. E ele veio a toda velocidade. E chegou lá, entrou na minha casa, e ela já conduziu ele até o quarto, onde eu estava deitada naquela cama. E daí ele já fez a oração por mim. Primeiro ele falou com meu marido, né? Entrou, perguntou se ele era o chefe da casa, se ele acreditava. Isso aí certamente ele vai falar depois. Daí foi naquele momento, pastora, que ele entrou na minha casa em nome de Jesus Cristo e orou por mim. Expulsou tudo que não prestava da minha vida. Repreendeu demônios, expulsou a doença, a enfermidade e mandou eu levantar em nome de Jesus. Quando eu me mexi para me levantar, eu me lembro que o meu marido quis me segurar, pensando que eu não ia conseguir caminhar, levantar e caminhar. Graças a Deus eu pude levantar e caminhar. E ele disse, vai até a cozinha, dona Noeli, e volta para cá. Eu lembro que meu esposo quis pôr o chinelo no meu pé e me conduzir para mim. Ele disse, não, deixa que ela vai lá e ela vai voltar. Na hora eu recebi essa força de Deus na minha vida. Falei ontem ainda que não tem como eu esquecer esse momento. Foi um momento divino, foi um momento especial, foi um momento que Deus veio a mim e me salvou de uma maneira poderosa. Glória a Deus. E até hoje a senhora tem essa força, né? Eu sempre digo que a senhora vem no conselho com as suas mãozinhas levantadas, que a senhora ora por nós, prega para nós, que a senhora tem lá na torre de oração o seu painel lá com toda a liderança do estado de Santa Catarina, que a senhora vai lá e põe as suas mãos sobre esses líderes e ora sempre. Eu sempre conto isso para todo mundo, porque as pessoas precisam saber que recebem da senhora essa proteção, que recebem da senhora essa força que a gente tem, vem de algum lugar. Alguém intercede por nós, né? E uma das pessoas que faz isso é a senhora. Amém. E o missionário, então, depois que ele viu esse milagre, o que aconteceu com o senhor, missionário? Até pedra que é pedra, bate até que quebra. E é lógico que Deus permitiu, Deus providenciou para que realmente eu pudesse constatar, ver, porque tem ainda muitos Tomés hoje, e eu era um deles. Precisava ver para crer, e Deus permitiu isto. Depois que a gente vê o que acontece e Deus pode fazer, não tem como viver sem Ele. E o maravilhoso de tudo isto, que Deus me chamou, já me dotou de um dom especial, maravilhoso, que eu considero muito, de evangelista, pregador da palavra de Deus, levando a mensagem. Sempre pensava, principalmente no começo, que poderia ter muita gente sofrendo, como nós estávamos sofrendo, a esposa doente e o marido se batendo. E então nós poderíamos ir à busca de pessoas que estivessem desta maneira, através do evangelismo. E sempre que eu pude ter programa de rádio e televisão, nunca deixei passar a oportunidade para divulgar, de fato, além da voz, além do alto-falante, além de alguma coisa mais fácil que tinha na época, eu desejava
fazer algo mais para Deus, algo mais para a obra do Senhor. E por isso, então, a gente não pode perder a oportunidade que Deus dá. Porque Deus não chama ninguém para apenas encher de bênção, bênção sobre bênção, bênção sobre bênção, mas, em contrapartida, Deus também requer que a gente faça algo em gratidão. E isso é muito fácil, se for o caso, dizer a palavra retribuir a Deus e aquilo que nós estamos recebendo. Por isso que é gratificante pregar o Evangelho. Como eu falei no início, temos 2 filhões aqui ao nosso lado. Pastora Nelci, com o marido, pastor Jorge, que servem a Deus, e tem uma família linda, bonita, maravilhosa, e que ganhamos para Jesus há muitos anos passados e nunca deixaram de servir a Deus, e estão firmes, e não sei se é providencial, mas creio que sim, que Deus providenciou o momento de estarem aqui conosco, pastora Nelci e também o pastor Getúlio, para nos assessorar se for necessário, e também para compartilhar este momento de alegria, de prazer, de satisfação, sabendo que esta live não é somente para Chapecó, para Florianópolis, onde você está, mas ela vai além as fronteiras, vai viajando pelos estados, como eu sempre digo na minha live às 18 horas, que a live é o instrumento das mãos de Deus, que ela viaja pelos ares do Brasil. E não tem uma porta fechada, não está dentro de uma igreja física, ou então dentro de uma igreja material, mas é uma igreja que é a igreja no ar. E eu creio que uma live é realmente uma igreja no ar que você não pode imaginar aonde você vai, aonde você chega. Ultrapassando as fronteiras dos estados brasileiros, dos municípios, dos estados, e também, muitas vezes eu recebo pessoas me assistindo na Espanha, na Itália, na Alemanha, em Portugal, em muitos outros países, e é emocionante porque a gente está numa live e que pensa que é tão simples, uma coisa tão fácil de fazer, rápido e tal, é gostoso e fácil, mas saber que a gente ultrapassa as fronteiras do nosso país é mais emocionante ainda. Então, quem sabe, neste momento, pastora Graça, neste momento que eu estou falando, você está coordenando aí, e nós estamos falando daqui, com certeza, quantas e quantas pessoas que, se tivesse o endereço para se comunicar conosco, olha, seriam centenas, quem sabe, milhares de pessoas nos abençoando com a sua audiência, com o seu momento de espetáculo espiritual para a nossa vida, nossos familiares. Portanto, a você, graça, parabéns por esse trabalho, que Deus continue te abençoando. E ao pastor Getúlio, pastora Nelci, que estão aqui, missionário Noeli, que acabou de falar, com certeza temos muito ainda para dar ao Senhor nosso Deus, principalmente em gratidão pelo dom da vida que nos deu, em gratidão pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e declarou: perdoados estão os nossos pecados. Por isso, graças, que Deus te abençoe, te ilumine de uma maneira gloriosa e poderosa, tá bom? Verdade. Missionário, o senhor tem aguinha aí perto do senhor, missionário? Tem aguinha? Tem aguinha? O senhor pode parar, pausar, tomar sua aguinha. Tem aí? Tem, tá aqui, ó. Tá aqui. Missionário, o senhor foi supervisor dos 3 estados do Sul, né? Sim. Foi deputado por 6 mandatos, foi vereador em Chapecó por 2 mandatos, inclusive o mais votado. O senhor não só abriu o caminho do Evangelho, o senhor também abriu o caminho para a igreja do Evangelho Quadrangular triunfar hoje, em todas as áreas. Saúde. Pode hidratar as cordas vocais. Ok. Então, a gente tem muita gratidão a Deus pela sua vida. Não só como pastor, mas como homem de Deus. Como homem que Deus instrumentalizou, ferramentalizou para abrir portas em todas as áreas. Eu lembro uma vez, acho que o pastor Getúlio deve lembrar disso, que um líder da Sadia falou para ele que dava preferência para as pessoas que frequentavam a igreja do Evangelho Quadrangular pelo comportamento das pessoas. Pela produção, realmente né? É interessante,
o testemunho exterior, o testemunho além das quatro paredes. E então, este alto privilégio nós tivemos em Palmas do Paraná, de grandes empresários, principalmente na área madeireira, que eles tinham aversão à palavra parisoto e à palavra quadrangular. E quando menos esperaram, Deus permitiu que um membro da igreja fosse ser funcionário deles, e depois que conheceu o membro da nossa igreja como funcionário, o dono de várias empresas, ele dizia assim: vê se tu acha mais membros da quadrangular para que venham trabalhar conosco aqui. Porque realmente, quando uma pessoa se converte, ela encontra o prazer de uma nova vida, a alegria de uma nova vida. Isto quer dizer, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A vida que eu e a Noeli nós tínhamos, de dor, de sofrimento, de amargura, de incertezas, de inseguranças. Mas Deus usou a forma dele, ou a fórmula dele, como ele quer, para nos chamar, para lançar o anzol, colocar a isca e pegar este peixe chamado Noeli Parisoto, e na sequência veio o esposo dela. E hoje nós somos missionários, e eu tenho muito a agradecer a Deus pelo trabalho que já fizemos, com muitos filhos da fé, centenas de pastores, centenas de pessoas fora do país, que nós ganhamos para Jesus. E a nossa secretária estadual de Educação e Cultura também, a nossa filha na fé, que é esta que está falando conosco, pastora Graça, e sua família, ganhamos para Jesus, e isto nos dá um alto privilégio. E a missionária Noeli está aqui do meu lado, quietinha, mas eu sei que ela tem um prazer e uma alegria em continuar falando com você, missionária. Em falar. A missionária Noeli, ela não é formada em serviço social, mas ela fez um serviço social nessa cidade de Chapecó e região, que falta instrumento para a gente comprovar, né, para a gente mostrar, assim. Teria que fazer uma coletânea, né, das pessoas que conviveram com a missionária. Eu lembro sempre do testemunho da Laurete Linhares, que ela dizia que a missionária chegava na casa dela de avental, ou seja, ela estava fazendo o almoço, fazendo a comidinha, a Laurete chamava, e não só ela, como outras também, me lembrei da Laurete agora, e a missionária largava tudo e ia atender. E assim ela é. Eu lembro dela, logo que eu cheguei em Chapecó, às 6 horas da manhã na Condá, na Rádio Condá, e às 6h30 ela já estava na igreja, orando toda terça-feira. Podia ir lá que a missionária estava lá, de joelho naquele altar, de carpê ainda, né, missionária? Orando. Então, aprendi a lutar e a vencer, olhando o seu exemplo, o exemplo do missionário. A gente saía conversar, conhecia as pessoas. Na rua da minha casa, aí no Santa Maria, eu encontrava pessoas e dizia assim: você conhece o Parisoto de antes? O Parisoto de antes, ele botava papel na sola do sapato para caminhar. Então, todo mundo vê o Parisoto, o deputado, o presidente, né? Mas isso tem um preço, teve uma caminhada de conquistas, né? Um preço que vocês pagaram, de renúncia, de deixar de olhar para vocês mesmos para olhar para os outros. Né, missionária? É verdade, pastora. E eu levo essa palavra com muita alegria no meu coração, porque se não tivessem colocado em mim essa palavra, hoje eu não seria o que eu sou, né? Eu estou viva porque a palavra de Deus, a bondade de Deus veio para mim e me disse que Jesus Cristo fez um sacrifício puro, santo, poderoso por mim, né? Derramou sangue na cruz do Calvário do corpo dele, sofreu as dores em meu lugar. Então, eu levo isso muito correto com as coisas do meu Deus, porque eu sei o compromisso que eu tenho com ele, o que custou a minha salvação, o que custou o ministério também, porque através dos meus pais na fé, eu aprendi também a pregar a palavra de Deus. Eu aprendi a pregar o evangelho poderoso, puro, santo e divino, que é o evangelho quadrangular, que meu pai na fé pregava, minha mãe pregava, era assim que eles pregavam.
Então, eu continuo sendo assim e pregando a palavra, porque nós não temos outra coisa para misturar no Evangelho, porque a palavra de Deus é tudo. Contar do que Jesus fez e que ele faz ainda, que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente o mesmo. Verdade. E o que eles são é isso. Eles são autênticos, são pessoas de Deus, que transmitem Deus, que exalam Deus. Falar, viver com a missionária, ter o privilégio de conversar com a missionária, de conversar com o missionário, é muita bênção de Deus. Nós somos, no estado de Santa Catarina, privilegiados. Missionária, deixa eu só falar de umas pessoazinhas que estão nos acompanhando, as pessoas aqui. O Milton Santana, de Palhoça, Nérion Zulin, a pastora Elizabeth Tortato, a pastora Loreni, abraço, pastora Loreni, pessoas lindas e abençoadas, amo muito e admiro meus pastores, exemplos e que têm uma linda história. A Elisa Amorim, nossa coordenadora estadual de jovens e adolescentes, o pastor Paulo Sérgio Tortato, a Regiane Fernandes, a Rose Pagliocci, aí de Chapecó, o Rafa, né? Ele disse para o vô, Deus abençoe, vô, nosso grande líder e exemplo como homem de Deus. E depois ele disse para a senhora, hidratar é tudo. Ah, da água, ele falou, né? Oi, vó. E aí tem mais o Rafael. O Rafael. É. O Rafa. Uhum. Loreni Pinheiro, a pastora Márcia Bueno, a Claudete, estão todos nos acompanhando aqui. Pessoal, eu peço para vocês me ajudarem a compartilhar a página da secretaria, para que eu possa ver as pessoas aqui, porque os que entram nos particulares eu não consigo ver na tela. Então, se vocês compartilharem a página da secretaria, todos os que entram eu consigo ver aqui, consigo ver as perguntas. Gratidão ao nosso Deus pela vida dos nossos missionários. Eu e meu esposo, pastor João Mota, fomos ganhos para Jesus por vocês, a pastora Marineuza. Deus abençoe, pastora Marineuza. Muito obrigada pela companhia. Missionária, a senhora é um exemplo do que Jesus faz na vida de uma pessoa, né? E a senhora multiplica esse exemplo na vida das outras pessoas. Todas as pessoas que passam pela senhora, que são ganhas por Jesus pela senhora, dificilmente titubeiam na fé. Dificilmente. Eu não posso nem me lembrar de qualquer coisa que me leve a duvidar de Jesus, porque tenho a senhora na minha frente, o missionário, como exemplos vivos de fé, do que Jesus faz, do poder de Jesus. Quero mandar aqui um abraço para a pastora Débora, para o Márcio, para o Abraãozinho, para a Daça, para o Rafael, para a Priscila, para o Guto, para o Vicenzo, né, que estão todos aí assistindo. Deus abençoe a todos vocês. Missionária, e com as mulheres, o seu trabalho com as mulheres, como é que foi no estado de Santa Catarina? Com as mulheres, seu trabalho com as mulheres. Uhum. Eu trabalhei no estado de Santa Catarina, eu fui coordenadora, 5 anos coordenadora estadual no estado de Santa Catarina, né? Foi um trabalho maravilhoso que Deus me concedeu, e eu sempre fui consciente de que os cargos não são meus, né? Do Senhor, dos nossos superiores. Então, quando falaram que pediram o cargo de coordenadora estadual das mulheres, entreguei, fiz um trabalho maravilhoso, tenho muita coisa para contar daquele humilde trabalho, mas muito lindo, maravilhoso mesmo, né? A gente andar pelo estado e chuva, frio, gelo, de madrugada, eu dirigindo com 3, 4 mulheres dentro do meu carro, né? As coordenadoras regionais. Isso é um trabalho muito lindo do nosso estado catarinense, né? Foi maravilhoso. Eu faço isso com temor e muita alegria, né? Então, é muito importante esse trabalho na minha vida. Eu tenho certeza que, além de Deus ter registrado lá, eu também tenho registrado na minha vida esse trabalho que Deus me deu, tudo que Deus me preparou para mim fazer, eu tenho feito com muito prazer e muita alegria mesmo. Verdade. Pastora Neuci está aí por pertinho, missionária? Tá aqui do meu lado. Ela veio me ver, me trouxe uma flor. Boa tarde, pastora Neuci. Paz seja convosco. Não posso deixar da senhora contar um pedacinho da sua convivência com a missionária, no início da obra em Chapecó.
Amém. Boa tarde, pastora Graça. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria poder falar, né? Um privilégio estar aqui junto com os meus pais na fé. Acabamos de chegar aqui e você nos pega de surpresa. Mas é muito bom agradecer a Deus, parar um pouquinho para a gente agradecer a Deus por tudo, né? Foi muito bom, muito lindo, tudo aquilo que Deus realizou através da vida do missionário Narciso Pagizotto, da missionária Noeli. Eu cheguei na igreja com 17 anos e, graças a Deus, foi aqui que Jesus me salvou e eu permaneço até hoje. E só quero sair dela o dia que Jesus me recolher para a eternidade, né? Mas quero ser fiel a Deus e quero ser fiel ao meu chamado, quero ser fiel à minha igreja e honrar a oportunidade que eu tenho de estar trabalhando nesse ministério, de fazer parte desse ministério. E sempre grata a Deus, né, por aquilo que eu aprendi com os missionários, né? Você falou algo assim bem interessante, que quem está pertinho, foi discipulado por eles, é difícil titubear na fé, né? É verdade. E é verdade, né? Graças a Deus por tudo aquilo que a gente tem aprendido, porque nós aprendemos ali, né? Como diz o ditado, na raça, né? Era assim, não tinha tantas coisas como tem hoje para a gente conhecer, ler, aprender. Era tudo assim na prática mesmo, né? Mas louvamos a Deus. Eu vou acabar tirando um pouquinho que atrapalha, né? Mas era assim, né, pastora Graça? Eu me lembro de que o missionário nos ensinava sentadinhos ao redor de uma mesa e todos, né? Ele falava, olha, fulano vai pregar 5 minutos sobre cura divina, os primeiros obreiros, né? Que a gente fazia escola por correspondência. Então, foi ali, aprendido assim, ó, né? E foi muito bom, porque hoje a gente pode lembrar e isso tudo edifica a vida da gente, né? Então, é maravilhoso e hoje só temos que agradecer a Deus por tudo mesmo, por tudo. E também pela sua vida, né? Porque eu também sei da tua história, do teu testemunho, o quanto você cresceu e o voo tão grande que Deus permitiu você alçar, né? Tá? De parabéns, pastora Graça. Verdade, eu me emociono, pastora, quando começa a falar e passa um filme, né? Passa um filme na cabeça da gente. Verdade. Do que a gente passou, né? Do que a gente viveu. E a pastora Neuci também, com o pastor Jorge, passaram um momento muito difícil. Esses dias, conversando com o pastor Jefferson, nós lembrávamos, né? E ele citava o pastor Jorge como exemplo de perseverança em busca da cura. E está aí para a honra e glória do Senhor curado, né, pastora? Glória a Deus. Exatamente. Pai da pastora Neuci foi um dos primeiros professores de escola bíblica, que eu guardo no coração até hoje, o irmão Mazieiro, e os seus ensinamentos na escola bíblica me fez me apaixonar pelo ensino. Um grande homem de Deus, e que estava do lado do missionário no início da obra aí, né? Verdade. Eu estava olhando, pastora Neuci, hoje, prestando atenção nos dados, dos detalhes, né? Em 30 de março de 71, ele foi levado ao obreiro. Então, vai fazer 50 anos de ministério registrado, né? Porque eles começaram, não tinha nada dessas coisas, eram leigos, era, como é que ele diz? Carteirinha de obreiro leigo, né? Não tinha. E ele fez parte do processo, né? Para regulamentar isso, para melhorar tudo isso, né? Com certeza. Então, precisamos nos preparar para o ano que vem, porque é um ano de jubileu. É um ano de jubileu, né? Obrigada, pastora amada, pela sua participação. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Obrigada. Beijo no teu coração. Um abraço do pastor Jorge e toda a sua família. Obrigada. Estamos de volta. Estão de volta. Então, missionário, dia 30 de março do ano que vem, a sua credencial, a sua primeira credencial, vai fazer 50 anos. Aí, como o senhor sempre conta, ela era uma credencial de obreiro leigo, né? Houve uma luta para a gente ter o que a gente tem hoje no ministério. O senhor quer contar um pouquinho desse processo? Bem, eu trabalhei 6 anos realmente com um cartãozinho de obreiro leigo, que na época era um orgulho, era uma honra muito grande. Hoje a gente diria que era um cartãozinho de obreiro bobo, que não sabe nada, porque leigo, né? Mas nós sabemos que na época tinha aquele valor
realmente espiritual muito grande, emocional, e a gente guardava aquele cartãozinho como uma preciosidade conquistada após uma guerra. E realmente, o dia que a gente se converteu e começou a andar no caminho de Deus, pelos caminhos da vida, a gente nunca deixou de encontrar espinhos, pedras pontiagudas, nunca, pelo menos os primeiros 10 anos de ministério, nunca, eu penso que passou uma semana ou duas, vamos ser bem esticado aqui, um mês sem termos perseguições, calúnias, difamações, pessoas tentando impedir, pessoas, estou falando de pessoas, não estou falando de animais, estou falando de pessoas tentando nos impedir de pregar o evangelho, tentando nos barrar a qualquer custo, a qualquer maneira, de qualquer jeito, com todo tipo de tranqueira, todo tipo de calúnias, difamações. Todos os motivos teríamos se nós dessemos a importância à fala humana. Mas quando a gente pega no arado, a gente aprendeu de cara, no começo do ministério, que não podemos olhar para o lado, e muito menos para trás. Senão o arado sai da verga e se perde a roçada e a lavrada. Então a gente aprendeu no rigor, realmente, como o Nelson falou agora há pouco, a gente aprendeu no rigor, no duro, no sereno da madrugada, nas noitadas de chuva, de frio, Deus, orando, buscando a Deus, clamando, fazendo vigílias, muitas vezes subindo no morro, descendo ao morro, e hoje quase não se ouve, não se vê, e a gente também não faz tanto, porque já passou algum tempinho, você acabou de falar, quase 50 anos, né? Então, são 50 anos de caminho com Deus, e não podemos, eu penso que nem eu, nem a Noeli, podemos registrar nessa nossa caminhada toda uma derrota. A luta, sim, mas quando a luta vem, não é derrota. Quando a luta vem, é para fortalecer, é para a gente dar uma paradinha, para reforçar o ânimo, para reforçar as energias, para orar um pouco mais, para falar com Deus, para buscar o reforço espiritual que, às vezes, no desgaste da caminhada, a gente vai perdendo, e daqui a pouco quase a gente tenta andar somente pelas forças do homem. E aí sim que nós devemos dar aquela parada, que muitas dessas paradas nós demos, para buscar a Deus. Buscai-me e vivei, disse Deus. E quando parece que nos falta a força vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, anima-te, esforça-te, anima-te, diz a Bíblia, e o Senhor Deus te fortalecerá. Muitas vezes a gente encontra falta de forças, falta de um ombro amigo, encontra espinhos da estrada da vida, ainda hoje. Mas a gente já tem uma prática melhor, né? A força de Deus está enraizada na nossa vida, e às vezes a sabedoria e a experiência humana nos ajuda também a colocar os adversários e inimigos no seu devido lugar. E a gente, sim, você falou no início da nossa fala, realmente a minha vida religiosa tem sido só bênçãos de Deus, e isto eu disse agora há pouco, e não tenho nenhum receio de falar e repetir sempre, e a Noeli sabe disso, que graças à esposa guerreira que Deus me deu, para continuar na batalha, para lutar, para derrubar barreiras, para tentar derrubar obstáculos que às vezes surgiam na estrada da vida da gente. Então, eu quero dizer para você que na minha trajetória, eu fui aqui em Chapecó vereador por 2 mandatos, e o primeiro mandato eu tive a votação mais expressiva do município, e no segundo mandato tive algumas centenas de votos a mais, mas não fui mais votado, mas 300 votos a mais do que a primeira eleição. Depois me elegi a deputado estadual e tive 6 mandatos de deputado estadual e consecutivos, 2 mandatos, né? De vereador. 6 mandatos consecutivos. 6 mandatos consecutivos de deputado estadual. Pode me interromper, viu, pastor? Pode falar. Se eu não ouço direito, te vejo no movimentar da cabeça aí que você está falando, tá bom?
E, então, realmente, 6 mandatos consecutivos de deputado estadual, são 8 mandatos sem interrupção nenhuma. E depois, todo o estado de Santa Catarina sabe que eu decidi, por conta própria, de não ser mais candidato e tentar fazer de um funcionário meu, que trabalhou comigo 22 anos, que politicamente ele não tinha experiência nenhuma quando veio trabalhar comigo, e aprendeu tudo que sabe praticamente hoje, trabalhando ao lado da gente, por ter humildade, por ter a elegância de ouvir e acatar. Hoje nós lançamos ele e queríamos fazer o nosso substituto, e porque sucesso, eu entendo assim, que sucesso sem sucessor não é sucesso. Sucesso sem sucessor deixa de ser sucesso. Então, para ter sucesso total, eu queria fazer o meu sucessor. E aconteceu, não com facilidade, mas aconteceu. Deus permitiu que o pastor Jair Mioto, que é um belíssimo pastor e um deputado que preenche a lacuna que eu deixei lá com toda certeza, e representa muito bem o segmento que o elegeu. E então eu fico feliz porque tudo foi bem na nossa vida. Tudo foi bem na nossa vida. A missionária, como disse, deixou de ser coordenadora estadual no momento que ela produziu realmente o fruto, e ela precisava agora ensinar pessoas, orientar pessoas mais próximas, mais perto, para que seguissem fortalecidas na fé, e assim ela fez. Então, eu acho que para todas as coisas tem seu tempo determinado por Deus. E o meu tempo determinado por Deus, por enquanto, eu vejo que foram 2 anos passados, quando eu desisti de ser presidente, desisti de ser deputado estadual, de concorrer e fazer o nosso sucessor. Então, até a hora que eu achar que devo continuar sendo presidente, Deus há de confirmar. Se Deus disser não, eu deixarei com toda certeza. Mas eu acho que eu tenho ainda uns 15, 20 anos para trabalhar na igreja, com muito sucesso, com muita saúde, com muito vigor, com muita alegria, e com toda certeza. Como disse, na cobertura das orações da missionária, né? Da missionária, com toda certeza. E estamos aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, uma tarde de sábado diferente você, graça, que fez acontecer isso conosco, e 2 visitas tão importantes que nós temos aqui. Não tivemos condição de fazer a festa de recepcionistas aqui em nossa casa ainda. Não fizemos um chimarrão, se bem que nem um café. Mandei uma flor. Mas já vão fazer. Se bem que eles são da casa, não estão fazendo porque não querem, né? Então, se conhece até onde tem as panelas, onde tem a comida que sobrou de meio-dia, e também o pastor Getúlio. Eu acho que eles vão jantar aí com o senhor, missionário. Vai ser um dia totalmente diferente. Eles vão jantar e vai ser um final de noite diferente. Sim. Um prazer, eu vou preparar a janta, né? Continua falando. Missionário, nós estamos a 12 minutos do encerramento. Eu queria que a senhora deixasse... A senhora foi superintendente, a senhora foi coordenadora estadual de mulheres, a senhora é uma pastora, uma ajudadora, o missionário acabou de dizer isso, e a gente sabe, convivendo com a senhora, a gente sabe disso, não precisa nem ninguém falar. E a senhora também é a nossa secretária de assistência social do Estado, e a senhora cuida dos pastores de uma maneira que não é só material, a senhora cuida deles, orando por eles, preservando a vida deles, é muito lindo de acompanhar o seu trabalho. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas mais novas que estão na caminhada aí, né? Amém. Que tentam seguir o exemplo da senhora. É maravilhoso, especial esse trabalho que o Conselho Estadual me chamou para me entregar esse trabalho. Eu fico muito feliz porque Deus tem dado essa oportunidade maravilhosa. Desde que não existia esse trabalho, quando nós iniciamos o nosso ministério, nós sempre repartíamos o nosso pão com as pessoas. Pessoas vinham trazer um pão para nós, que muitas vezes nós estávamos com vontade de comer um pão e não tinha, e elas vinham trazer para nós. Então, o que eu quero dizer é que hoje nós podemos ajudar, né, as famílias, através do Conselho Estadual. O missionário teve, como presidente, teve essa oportunidade, ele
formou, juntamente com os conselheiros, essa Secretaria de Assistência aos pastores do Estado, aqueles que precisam, né? Estão pagando prestações de terreno, precisam de alimento, precisam de roupa no inverno, no verão, as crianças estudando. Então, a gente tem o maior prazer de fazer esse trabalho com alegria, sabe? O maior prazer de fazer esse trabalho. Saber que nós passamos também por muitas necessidades na nossa vida, né? E o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado essa oportunidade maravilhosa. Então, para mim, todo esse trabalho, as oportunidades que Deus me deu, né, de ser superintendente também, 9 anos ali na região de Florianópolis, Deus me abençoou muito nessa área, né? Nunca dei um problema para o Conselho Estadual, mas sempre resolvemos os problemas que tinha para resolver na região, e muito bem assessorada por nossos secretários, nossos auxiliares, né? Então, foi uma bênção mesmo, graças a Deus. Estou muito feliz por tudo. Eu fui coordenadora regional também em Chapecó, né? E passei para a pastora Ivone, e a pastora Ivone continua até hoje, né? E estadual eu entreguei para a pastora Gelsara, nossa querida e aventurada, que já está no céu, né? E Deus abençoou muito a minha vida. E eu estou pronta aqui para também trabalhar mais para o meu Deus. Eu gosto, eu amo trabalhar. Eu me sinto renovada fazendo a obra do Senhor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E já passou o tempo, mas eu quero dizer assim, pastora, para as mulheres que muitas vezes tem um problema assim que o esposo não se converteu. Eu digo que eu ganhei meu marido para Jesus, porque foi abaixo de oração. De madrugada, eu ia a madrugada com Deus naquela época. A primeira vez que eu escutei a madrugada com Deus, a noite com Deus, encontro com Deus, era assim que eu vivia, orando pelo meu marido. Eu ia para a igreja, abaixo da tempestade, com a Bíblia no braço. Muitas vezes eu caí no barro, na chuva, na tempestade, orando e chorando, e me levantava e ia para a igreja. Às vezes meio embarrada, suja, porque eu ia para pedir, Senhor, salve o Narciso, converte o Narciso. Eu quero que ele seja um missionário, que nem o meu pai na fé. Eu pedia tudo, que eu só queria a salvação dele, mas eu já queria que também fosse missionário. E graças a Deus. Deus atendeu. Essa graça, né? Maravilhosa, graças a Deus. Obrigada, pastora. É uma alegria, né? Esse momento inesperado, né? A Neuci chegou aqui. Ela, quando era moça, era a nossa vizinha ali com toda a família, né? Então, Deus abençoou muito a vida dela, pastor Getúlio. Missionária, a pastora Joaquina Pinho é secretária de Educação lá de Roraima, lá do outro lado do Brasil, está aqui acompanhando a gente e dizendo ali, glória a Deus, nas suas palavras, a senhora falando, e ela confirmando, glória a Deus, né? Então, é uma bênção, porque a gente consegue se comunicar com pessoas de todos os cantos do estado, né, do país. E o pastor é graça. Eu quero agradecer também a Deus agora, não posso deixar de agradecer, porque eu acho que a senhora é mais mãe minha do que eu da senhora, né? Porque a senhora tem sido aquela pastora que me ouve, né? Tem que ter pessoas que podem nos ouvir, que tem tempo de qualidade para oferecer. Então, lá em Florianópolis, só tem tido esse tempo de qualidade, né? Eu chego ali no seu gabinete, pastora, quero falar com a senhora, né? A senhora me ouve, a senhora ora por mim, a senhora me aconselha, e assim nós vamos trocando a nossa ideia, para permanecer cada dia mais forte na presença do nosso Deus, amém? Então, muito grata a Deus pela sua vida, sua família, né? É muito lindo, é muito maravilhoso. Me sinto feliz ali no Conselho Estadual, com essas maravilhosas mulheres que trabalham lá, os homens, né? É muito lindo o nosso Conselho Estadual. É uma unidade, é uma coisa maravilhosa. Lá nós temos a secretaria, lá nós temos a torre de oração, lá nós temos tantas coisas maravilhosas que eu me sinto uma alegria muito grande de entrar naquele lugar, né? Há pouco tempo fiz o retiro espiritual, né? Com as mulheres ali dentro do Conselho Estadual, só iam pousar no hotel, mas passavam o dia ali. Fizemos um retiro espiritual, onde a pastora Nelci foi uma das ministradoras, e foi uma bênção maravilhosa. Nós estamos no trabalho da festa de testemunhos do nosso estado. Deus me deu essa direção, festa de testemunhos no nosso estado catarinense, e muitos já fizeram, estão fazendo. A festa é assim, ó, de mulheres
testificando do perdão de Deus, Verdade. contando o milagre que recebeu, a cura que recebeu, vivendo o momento da conversão, o momento que aceitaram Jesus. Isso aqui não pode esquecer. É uma coisa que tem que lembrar todos os dias. Quando Jesus nos salvou, quando Jesus nos curou, nos levantou. Então, é isso aqui que nós estamos semeando em todo o nosso estado de Santa Catarina. Obrigada, pastor. Verdade. Verdade. Eu lembro da senhora dizendo que o retiro tinha que ser feito naquela data, né, missionária? E olha, era para fortalecer todas elas para passar pelo período que a gente está passando agora, né? Pelas lutas que foram e que estão sendo passadas, né? Receberam um alimento ali. Missionário. A sua mensagem, o seu conselho para essa nova geração de obreiros que estão entrando leigos, não de carteirinha, leigos de buscar em Deus, muito mais frágeis, né? Uma geração muito mais frágil, por conta do contexto que a gente vive. Como a pastora Neuci disse, não tinha nada, né? Então, a direção ali, o foco era ali, era Jesus, era ele que ia fazer a diferença. Hoje é muita oferta. A pessoa tem que lutar muito para ter o foco, para dar tempo para Deus. Viu, pastora Graça? Em primeiro lugar, quero parabenizá-la pela ideia desta live, que com certeza... Espera aí. Aguentei um pouquinho. Isso aí. Ei, Isso aí. Ei, e aí? Posso continuar? Pode falar. Tá bom. Viu? É o seguinte, glorificando e exaltando a Deus por tudo que Ele fez, pelo ministério que Ele nos deu, pelos anos de ministério, cada ano revelando coisas novas. A gente vai passando os anos, que não é o tempo que passa. Tem muita gente que diz, como passa rápido o tempo? O tempo é sempre o mesmo. Quem passa somos nós. O tempo, o ano é o mesmo, os dias são os mesmos, a semana é a mesma, a segunda é a mesma, a terça é a mesma, o domingo é o mesmo. Quem passa somos nós, pessoas. E vem outras e nós passamos. Por isso que não é o tempo que passa, somos nós. Mas este tempo de 1h30 que você me falou no começo, eu me assustei. Meu Jesus, o que vamos fazer numa 1h30? E só que uma live passa que é uma velocidade tremenda, né? Nós já passamos parabéns. 1 hora. Oi? Nós já passamos 1 hora, passa rapidinho. Claro que passa. E então, mas eu quero dizer o seguinte, pastora, que de fato aqui o nosso estado, quando nós chegamos, como vocês sabem, dei muitos testemunhos, e se vale uma palavra de educação e cultura, faz parte principalmente da cultura, de um lado para outro, de um costume para outro, de uma região para outra. Mas aonde nós fomos abrindo obras, que eu acho que eu tenho que agradecer muito a Deus pelas obras novas que nós abrimos, um trabalho que a gente chegava sem ter um amigo, sem ter um conhecido, muitas vezes sem saber aonde se hospedar, sem saber se teria janta e se tivesse almoço, e não sabia se ia comer hoje, se ia comer amanhã. Era o trabalho missionário que a gente fazia nos anos 71, 72, a realmente passar um dia todo com almoço e janta e café, uma laranja. E a gente passava na estrada, assim era no interior, e a gente pedia para o agricultor, dá para eu pegar uma laranja da laranjeira? E ele dizia, pode pegar mais do que uma. Pegava 2, 3 laranjas, e aquele era o meu almoço da estrada. E às vezes passava o ônibus, eu não podia pegar o ônibus, atacar o ônibus, porque não tinha dinheiro para passagem, e eu fui instruído assim, que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Eu acho que é um pouco, fui doutrinado assim, rigorosamente, e eu achei que era isso, que não podia, eu tinha alguns recursos de família, eu tinha alguns bens de família, e eu poderia sim
ter comida à vontade toda hora, todo dia, roupa à vontade, calçado à vontade. Mas como a gente aprendeu, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Então, se não entrava oferta, não tinha oferta. Se não entrava, alguém não chamasse nós para comer em casa, não tinha comida. E era assim, mais ou menos, foi assim o começo do ministério. Realmente, o trabalho missionário. Indo de uma cidade para outra, andando a pé. E, como disse, passando, por exemplo, eu posso citar no Grande Oeste, de Chapecó para, hoje, o município de Nova Itaberaba, município de Nova Erechim, município de Pinhalzinho, e são lugares que eu ia a pé, realmente a pé, levando aqueles discos grandes e um toca-disco daqueles que dava uma maleta e mais a minha Bíblia, mais uma sacola para poder caminhar 10, 12, 18 quilômetros um dia para chegar numa casa, não era numa igreja, chegar numa casa e pregar para 4, 5 pessoas. Então, este trajeto todo, eu fazia um programa na rádio Entre Rios de Palmitos, e um programa, eu sempre, graças a Deus, Deus me deu o dom da comunicação, principalmente programas de rádio, e então eu fazia um programa de rádio que mexia com o coração da pessoa, e onde eu andasse, gostariam de estar lá conosco, e para reunir 150 pessoas debaixo de uma árvore, na época, era muito fácil, pastor, muito fácil. Era eu dar um alô na rádio Entre Rios de Palmitos, que estaria às 2 horas da tarde com um sol escaldante. Eu vou estar lá na beira daquele rio, debaixo da sombra daquela árvore. Eu chegava lá, tinha 120, 80, 70, até 160 pessoas, e lá estava você acotovelando debaixo da sombra daquela árvore, e lá eu fazia um culto, abençoava o povo, e saía andando para outra localidade, outra vila, e lá fazia mais um culto debaixo do sol, ou então noite adentro. Foi assim a nossa vida. Eu, a missionário ali, pregamos desta forma, desta maneira, sempre, nunca se queixando, nunca tendo farturas, nunca tendo realmente abundâncias, mas esta fartura e abundância vinha pela fé, pela coragem. E muitas vezes, pastora Graça, eu chegava de um lado, ele vinha de outro, a gente se encontrava nos ônibus, às vezes, que nós não tínhamos carro, e não tinha um outro meio de transporte, era ônibus mesmo. Um ônibus que cabia 40, 50 pessoas assentadas, levava 150 pessoas. Então, imagina como a gente andava dentro daqueles ônibus. A Kombi, que era a famosa lotação de um distrito para outro, cabia assentados ali 6, 7 pessoas, e nós cansamos dele em 15, 20, 25 pessoas dentro daquela Kombi. E então, mas a gente sempre com paciência, com amor, de dormir na estrada, equilibrando com a sacola, uma sacola de um lado e outra do outro, e a gente se equilibrava de pé para dar uma cochiladinha e depois andar de novo mais um pouco. Este era o trabalho evangelístico deste missionário. Hoje nós somos o que somos, sempre com fidelidade a Deus, e eu confesso para ti, eu não fui naquela época mais humilde do que sou hoje. Hoje eu fui abençoado em todas as áreas da minha vida, mas a humildade que eu trazia daquela época ainda sou hoje. Claro, com outros privilégios. E você me conhece desde o dia que você foi chamada para Jesus, e a maioria que está nos acompanhando agora, que são pessoas que querem assistir o teu tempo aqui, e é uma audiência muito grande, me sinto honrado em participar, mas eu quero dizer para você que realmente este foi o início do meu ministério. E no berço que eu vim, tinha fartura para tudo, mas nessa estrada da vida, nessas caminhadas, realmente passei fome, literalmente fome, passei sono por não ter uma cama praticamente para deitar, e também não ter uma casa onde tinha segurança, que ali chegaria 10, 11 horas da noite e seria recebido e hospedado naquela casa. Mas também quero dizer que nunca dormi na rua, dormi passando sono, sim, caminhando, mas de dizer que se eu chegasse naquela... E cansei também de chegar em casas onde eu pedia comida.
Eu pedia comida, por favor, estou com fome, vocês permitem? Tem uma sobra de comida? E eu vinha de uma emissora de rádio fazendo um programa que reunia multidões. Ninguém imaginava que aquele que falava no rádio seria este que estava andando aí. Realmente, eu me considero realmente feliz por ter tido esta grande faculdade, este grande seminário, este grande ITQ, IBQ e esta escola de instruções, esta escola que Deus me trouxe para este ministério. Sim, hoje eu sou o que sou, repito, com abastanças, mas tenho um testemunho de raízes criadas profundas, realmente, regadas com a boa terra e regadas com a água da vida. Por isso, honro a Deus por ter filhos na fé, pregando o evangelho no Brasil e fora do Brasil, e realmente me orgulha muito, como você viu agora aqui do meu lado esquerdo, o pastor Getúlio, um gigante na fé, que entreguei à igreja, que eu abri aqui em Chapecó para ele, e também a pastora Nelci, nossa filha na fé. Ele, quando me conheceu, ele tinha 15 anos e ela tinha 17 anos. Então, 2 adolescentes que são frutos hoje. O pastor Getúlio tem netos, a pastora Nelci tem uma vida de mãe, de exemplar, pastora, abençoada, iluminada, tem netos e netas, não sei quantos, mas sei que tem filhos casados. Então, é isso que queria dizer para você. Obrigado pelo espaço e Deus te ilumine, te guarde, te proteja. Eu não sabia que fazer uma live com você era tão bom. Meu Deus, eu é que me sinto mais pequeninha do que já sou, menorzinha do que já sou, pelo privilégio, missionário, de ter convivido com o senhor, de poder aprender com o senhor, com a missionária todos os dias, de estar nesse lugar onde o senhor me trouxe, onde o senhor me colocou, e de poder trazer o senhor para mostrar para essa geração que vem nos seguindo, que vem lhe seguindo, que vem lhe acompanhando, que a dor também faz parte do crescimento. E que se o senhor é o que o senhor é porque o senhor passou por esse caminho. Porque se fosse fácil, não valorizaria, talvez, né? Sim, sim. Mas foi forjado. É a escola da vida, né? A escola da prática no evangelismo. A prática no evangelismo. Isso é uma coisa que precisa. Isso quer dizer que não se diminui em nada aqueles que estão no banco da escola bíblica, aqueles que estão no banco do ITQ, do IBQ, aqueles que estão crescendo, sentados para aprender e poder ensinar, de repente, melhor, com mais qualificação do que a gente. Mas a gente foi feito assim no cavaco mesmo. E o meu pai na fé, na época, dizia assim, aquele que ia dar testemunho e desse um grito mais alto do que o normal, ele já mandava para o ministério. Esta era a credencial que precisava. A garganta, a ousadia, né? A ousadia. A ousadia. A ousadia é joelho. É joelho. Um privilégio, missionário, um prazer estar aqui com o senhor, com a missionária, com a pastora Nelci, com o pastor Getúlio. Nós vamos fazer mais roda de conversa. Deixa para o ano que vem, vamos organizar e vamos fazer com o estado inteiro. Tá bom. Dar acessibilidade para as pessoas conversar com o senhor de uma forma mais próxima, sem fazer o senhor viajar para lá e para cá. Tá bom. Né? Essa ferramenta proporciona isso. Missionário, Deus lhe abençoe. Curta aí seu filho, sua filha. Curta Chapecó, mas não fica aí. Pastor Getúlio não pode segurar, devolve para Floripa. Vou pensar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quero agradecer, missionário, o senhor, a missionária, a pastora Nelci, o pastor Getúlio, a igreja de Chapecó, que me acolheu durante 17 anos, as pessoas que nos acompanharam agora, e eu vou encerrar agradecendo. A Igreja do Evangelho Quadrangular não seria o que é se vocês não tivessem passado por ela. Vocês deixaram sucessor em todas as áreas. Deixaram e estão deixando. Deus abençoe, missionária, missionário, pastor Getúlio, pastora Nelci.
Beijo no coração de vocês. Até quarta-feira, com a nossa Amém. próxima live. Amém, querida. Deus abençoe. Nós te amamos em Cristo Jesus. Deus abençoe, Amo vocês. querida. Obrigada.